Devocional diário, série Jesus Orava, primeiro episódio. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, prezado ouvinte, prezada ouvinte. Alegria me reunir contigo para mais uma vez iniciarmos uma nova série de devocionais diários aqui no canal da Bíblia JFA. Sempre um conteúdo inspirado na Palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida, para a sua mente, para o seu caráter, para o seu cristianismo, para a sua fé, para te ajudar na caminhada. São porções pequenas, de profunda reflexão, sempre à luz das Sagradas Escrituras, e sempre encorajamos também que para maiores bênçãos, para maiores vitórias, maiores crescimentos, você se aprofunde e invista muito mais tempo debruçado diante dessa palavra. Vamos começar mais uma série, mas antes eu quero pedir que, se você apoia o nosso canal, os nossos conteúdos, tem sido edificado, você vai lá no Valeu Demais, clica lá, manda sua mensagem de amor e carinho e a sua bênção para o nosso time aqui. Vai ajudar muito a levar e continuar levando a palavra de Deus mundo afora. Milhares de pessoas têm sido edificadas pelos nossos conteúdos. Precisamos continuar fazendo isso. Voltando ao título dessa série, Jesus Orava, que iniciamos hoje, como temos feito aqui costumeiramente, vamos por 7 episódios. Portanto, esse é o assunto que nós vamos seguir nos próximos dias. Essa nova série trata de um assunto fundamental para a vida cristã, tão fundamental quanto o oxigênio é para a existência da vida humana. Ninguém vive sem o oxigênio, física, materialmente falando, espiritualmente falando, ninguém pode viver sem a oração. E como sempre, quem nos inspira e é exemplo para todas as coisas é aquele onde estão escondidos todos os tesouros da ciência e sabedoria. Ninguém mais, ninguém menos do que Jesus, o Filho de Deus. Jesus, que é Deus, parte da Trindade querida, e a vinda dele nessa terra deixou muitos exemplos. Entre eles, o fato de que a sua autoridade era baseada em vida de oração e obediência a tudo quanto o Pai o ordenara a fazer. O ministério de Jesus na terra foi pautado por oração. Curiosamente, muitas vezes os nossos ministérios, as nossas vidas não são pautadas por oração e nós queremos aferir grandes resultados. Posso dizer que isso é quase impossível. Meu irmão, minha irmã, Jesus orava. Nesse primeiro episódio, eu quero falar com vocês sobre em que momento Jesus orava. E para tanto, quero convidá-lo a abrir comigo o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35. Marcos 1, 35. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Eu não sei se você se lembra de um ditado popular que não é um versículo, mas é interessante, que diz que de madrugada a fila é menor, né? Talvez os irmãos estejam inspirados nessa palavra que lemos, ou também naquele texto em que diz que o salmista fala que Deus ouvirá aqueles que de madrugada o buscam. Interessante, meu irmão e minha irmã, que Jesus orava pelas madrugadas. Ele acordava alta madrugada para procurar um lugar solitário e orar. Eu gosto da riqueza de detalhes nesse curtíssimo versículo. Ele se levanta, ele não já estava acordado e foi orar por necessidade, não tinha perdido o sono. Foi muito cedo, diz que fazia escuro ainda, portanto, eu não sei que hora que escurece e que clareia o dia aí na sua cidade. Estamos em muitos lugares do mundo, quase todas as cidades do Brasil, e lugares mais frios tendem a escurecer mais rápido e clarear também às vezes mais tarde, períodos de verão, o dia clareia mais cedo. O fato é que estava alta madrugada, porque estava escuro ainda. E Jesus sai com a intenção de encontrar um lugar secreto, deserto, onde ele tivesse ali sua privacidade resguardada para orar.
imagino o que ele estava orando ali. Como eu queria poder estar espiando num cantinho. Mas esse não é o ponto. O ponto é, pelas madrugadas Jesus orava. A autoridade dele, a condição dele, enquanto homem, evidente que ele era o Filho de Deus, se baseava na obediência e na oração. E Jesus, sabendo disso, procurava o Pai pelas madrugadas. O contexto desse versículo, do capítulo 1 de Marcos, fala do início do ministério de Jesus, da preparação do caminho feita por João Batista, da mensagem de João, fala do batismo de Jesus para dar o exemplo, fala da tentação de Jesus quando ele foi levado para o deserto pelo Espírito e lá Satanás o tentou por 40 dias. E a Bíblia diz que ele vivia entre as feras e os anjos o serviam. Jesus vinha de um contexto de ter tomado uma das grandes decisões que moveu o seu ministério, que foi a convocação dos discípulos. Isso a gente vai falar em outro momento. Amanhã, no episódio de amanhã, vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas voltando aqui, Jesus vinha de ensino na sinagoga, que era a igreja dos judeus. Jesus tinha acabado de expulsar demônios ali, chegando na sinagoga, depois de ter ido, saindo da sinagoga, tendo ido à casa de Simão e de André com Tiago e João, e encontraram lá a sogra de Pedro, que estava deitada com febre. Ele vai lá e curou ela. E naquele contexto trouxeram-lhe muitos enfermos, endemoniados, e Jesus curou os enfermos, expulsou os demônios, não deixava nem os demônios falar. Aliás, os demônios o conheciam bem. E nesse contexto, talvez depois de um dia exaustivo, Jesus, ainda cansado, levanta-se de madrugada e vai orar. Meu irmão, minha irmã, se Jesus, sendo Filho de Deus, tinha motivos para orar de madrugada, que dirá eu e você? Nesse primeiro episódio dessa série, Jesus orava. Quero chamar a sua atenção, quem sabe produzir um despertamento no teu coração, para que você possa revisar tua intensidade, teu hábito de oração, quem sabe o momento em que você se dedica para isso, a qualidade do tempo que você vai envolver nisso e, sobretudo, o contexto em que você vai buscar a Deus. Eu quero abençoar a tua vida no dia de hoje com essa palavra e convidá-lo a voltar amanhã para o segundo episódio dessa série, Jesus orava. Até lá, Deus te abençoe.